A tortuosidade do membro do homem, ela pode acontecer em determinadas fases da vida. É mais comum em idades avançadas. Mas antes, é preciso que eu te esclareça que a tortuosidade leve de nascença não é considerada um defeito. Alguns rapazes apresentam uma tortuosidade mais acentuada e outros menos acentuada. Daniel, como que eu vou saber o que é normal e o que é o anormal? Simples. Se é uma tortuosidade que se apresentou desde a infância ou adolescência, não dói, não apresenta nenhuma acentuação da sua tortuosidade, é considerado normal. Agora, se esse indivíduo apresenta uma tortuosidade do membro, quando em rigidez, apresenta dor, apresenta uma acentuação dessa tortuosidade ao longo do tempo, principalmente se decorrente de algum trauma, alguma pancada na região genital, é considerada a famosa doença de Peyronie. Doença de Peyronie é a tortuosidade adquirida do pênis. Em geral, ela é causada por traumatismos na região do membro. Esses traumas, ao longo do tempo ou em um único evento que seja de forma mais traumática, podem causar certa curvatura do membro. Essa curvatura, inicialmente, ela se apresenta de forma dolorosa e pode acentuar e manter uma tortuosidade do membro daquele homem. Então, pacientes que são expostos a traumas repetidos da região do membro, eles podem desenvolver uma certa curvatura do membro e isso implicar numa relação mais dolorosa. Alguns pacientes podem ter uma relação mais intensa, mais vigorosa. Manipulações ou injeções no interior do pênis podem provocar certa fibrose naquela estrutura e causar um desvio do membro daquele homem. Então é sempre importante evitar essa situação para que você não apresente essas tortuosidades. E quais são os tipos? É comum apresentar tortuosidades leves. Ela pode se acentuar e leva em média um período de 1 ano para essa tortuosidade, essa placa fibrótica, que é uma cicatriz interna, se maturar. Então, é muito comum o homem vir até a consulta apresentar dor à relação e certo desvio do membro, para um lado, para o outro, pênis em L, pênis em S, pênis em ampulheta. Então, é comum haver essa queixa do paciente e ele relatar: olha, doutor, eu estou com dor, está piorando a minha tortuosidade, o que eu devo fazer? Nesses casos, inicialmente, nós recomendamos muita paciência desse paciente e começamos uma medicação para ajudar a diminuir a acentuação dessa tortuosidade. Essa medicação ela é composta de uma vitamina e ela tende a diminuir. Após um período de 12 meses, essa fibrose, esse machucado interno, tende a se estabilizar. E aí sim, nós conseguimos calcular o ângulo de desvio e propor uma terapia de correção dessa curvatura. Essa terapia de correção ela pode ser feita através de cirurgia. E a cirurgia, nós objetivamos corrigir essa tortuosidade de forma que confira ao membro uma capacidade maior de penetração. Então vamos lá. Casos onde o membro ele é desviado e apresenta uma apresentação em L, por exemplo, esse indivíduo não consegue ter relação. Então nós tendemos a corrigir esse desvio de forma que ele tente a ficar o mais reto possível, mais próximo de uma retidão possível. É comum de nós conseguirmos realizar essa retificação para conferir a esse paciente uma capacidade maior de penetração. Então, casos mais acentuados, nós indicamos a cirurgia, que pode ser de vários tipos, com aplicaturas, aplicações de enxertos na região do membro, para que ele tenda a ficar o mais reto possível. Mas é prudente que o paciente já assista esse vídeo sabendo que ele precisa de um período de
12 meses de estabilização da placa do membro. Isso é obrigatório. E de uso de medicação. Ah, por que, Daniel, eu preciso de 12 meses? Porque essa placa pode acentuar. Ele pode, de um L, virar um gancho. E aí o resultado cirúrgico precoce não vai ser satisfatório. Então, nós orientamos sempre um período de 12 meses de espera para poder essa placa se estabilizar. Tá legal? Um outro assunto que é preciso falar é sobre o encurtamento do membro. Olha, se eu tenho um membro em rigidez e ele tende a fazer uma deformidade, uma curvatura, ele perde em comprimento de penetração. E então a doença ela causa um encurtamento do membro do homem. Na cirurgia, nós tendemos a fazer uma retificação, mas essa retificação, o paciente tende a perder em curvatura de membro. Então, é comum que o paciente apresente essa redução da estatura do membro, tá ok? Pessoal, fiquem calmos, tortuosidades leves são aceitáveis e é o que eu sempre digo, não existe uma forma reta, geométrica na natureza. Não existe uma linha reta, um círculo, nada é perfeito. O tronco de uma árvore, o curso de um rio, existem curvaturas no nosso corpo e na natureza. A métrica geométrica, ela é desenvolvida, a matemática foi desenvolvida para nos dar a capacidade de raciocínio, de cálculo, mas não existe uma métrica. O que você quer dizer com isso, Daniel? O que eu quero dizer é o seguinte: todo membro ele apresenta uma certa curvatura. Então fique calmo, se o seu membro ele é um pouco curvo para o lado, para cima, para baixo, só não pode ser algo que você não consiga fazer a sua relação. Então, se eu tenho uma situação de gancho, eu não vou ter sucesso no ato. Então, esse é um paciente cirúrgico. Se eu tenho um pênis em L, em ampulheta, em S, eu não vou ter sucesso. Então, é prudente você consultar o seu urologista para que você tenha um melhor desempenho, consiga fazer a sua relação com mais tranquilidade. Pequenas curvaturas são normais no nosso corpo, pequenas alterações assimétricas são normais e são aceitáveis. Tá legal? Esse vídeo é para você ficar mais calmo e mais tranquilo. Qualquer dúvida, escreve aqui, deixa o seu comentário, se inscreva no nosso canal, assista aos outros vídeos que eu tô aqui para poder te ajudar, tá bom? Mande o seu tema que você quer, que aí nós falamos aqui, tá? Tchau, tchau.